Boa tarde, Sir. Como você tá? Eu tô melhorando. Eu tive uma noite difícil hoje. Hoje eu resolvi gravar aqui na rede, na minha varanda. E eu quero falar contigo sobre a relação, se me permitir, lá em cima, na rua. Eu quero falar contigo sobre a relação entre o texto escrito e a voz. O texto escrito, quando a gente pensa nele de uma forma antropológica, assim, ele é uma coisa meio mágica, né? Não é à toa que os escribas eram tratados em várias sociedades como detentores de um conhecimento sagrado. E ainda são, né? As profissões relacionadas principalmente à academia são profissões de escribas, são as pessoas que sabem escrever. De fato sabem escrever. Agora são profissões mais especializadas, né? A ciência se tornou uma coisa mais especializada. Mas ainda assim, a origem social dessa profissão permanece, do escriba. Do ser capaz de registrar histórias, ser capaz de registrar o acontecido, ser capaz de imaginar possibilidades. E quando a gente coloca uma palavra no papel, a gente está desconstruindo para um registro material de alguma coisa que vai ser usado como uma forma de comunicação através do tempo. Então, num certo sentido, a escrita é uma consequência da voz, uma parte da voz. E aí, quando eu vou ler alguma coisa, eu preciso reviver aquilo. É um processo de uma certa necromancia do texto, né? Na medida em que eu tenho um registro estático, morto, eu preciso dar vida a essas palavras. E eu faço isso como? Eu faço isso através da minha visão, que vai observar esses conjuntos de símbolos, concatenar sentidos e significados, e a partir daí produzir pensamentos e imagens. Né? Na medida em que eu tenho pensamento, eu tenho uma estrutura verbal de organização de um raciocínio, e na medida que eu tenho uma imagem, eu tenho um cenário, uma coisa na qual a parada está imersa. Essas duas coisas, elas estão ligadas. Se eu quero ler isso em voz alta, a imagem se comunica pela linguagem paraverbal e extraverbal. Que é meio que os sons que sustentam a voz, que sustentam a palavra, né? As coisas que vêm por trás nesse campo indistinto, elas comunicam pra gente as imagens que estão em alguém. Especialmente na medida em que essa pessoa corporifica uma personagem dentro de uma cena, por exemplo, nessa imaginação. As pessoas se tornam capazes de ver naquilo que eu estou fazendo algo que não está imediatamente presente ali. Eu consigo transmitir algo que está da imaginação, que está do sonhar para as outras pessoas. Esse sonhar que projeta, imagina o mundo e constrói a realidade, ele se transmite nesses sons indistintos. Enquanto isso, o pensamento, ele vem na linguagem verbal para concatenar a lógica discursiva do que está sendo dito.
Nessa medida a gente comunica uma cacetada de coisa. E isso evidencia que eu não posso dizer bacia da mesma forma que eu falo planta, né? Se eu digo bacia, por exemplo, eu tropecei numa bacia, não é a mesma forma que eu vou dizer tropecei numa planta, né? Porque a forma como eu me relaciono com o objeto é diferente, o objeto em si mesmo é diferente, tem sentidos diferentes que são carregados a partir daquela palavra e que eu tenho de respeitá-los na medida em que eu queira comunicar essas coisas. Então, quando eu vou reviver esse texto, eu estou passando por todo esse processo de reconstruir o som, né? Reconstruir o som do discurso. Apesar de muitos textos nunca terem sido ditos, só terem sido escritos e lidos, eu consigo fazer um movimento de texto para pensamento em imagem para comunicação às outras pessoas, numa forma antropológica da contação de histórias. E quando eu faço isso, eu não devo desrespeitar o interlocutor, nunca, com o que eu estou dizendo. Então, se eu tenho um texto aqui, por exemplo, eu tenho que manter uma relação com você enquanto eu estou lendo, né? Se eu estiver lendo em tempo real. Porque eu posso fazer essa reconstrução do texto a partir da memória, mas esse é um outro trabalho também, né? O ato de ler em voz alta, ele produz diversas imagens também. Ele comunica da pessoa que escreveu e eu me torno um médium, um meio de comunicar para você, por exemplo, imaginando que aqui tem um texto, eu me torno médium de passar esse texto que foi escrito por outra pessoa, que muito provavelmente foi imagem, texto, texto, imagem, imagem, fala. E eu faço todo esse movimento, que é um movimento maquínico, para estabelecer uma comunicação do fluxo dessas informações, dessas projeções, imaginações, devires, raciocínios e etc. É isso. Eu queria só falar um pouco sobre esse movimento do saber, que eu acho que ele é muito interessante. A Francesca fala bastante disso e eu acho que a percepção da psicanálise sobre os fluxos maquínicos também ajuda muito nessa compreensão desse movimento. E esse movimento ele é muito interessante porque ele ensina a usar a palavra para produzir a realidade, que é aquilo que nos foi tolhido, nos foi castrado enquanto seres humanos. A gente para de poder imaginar, a gente para de poder projetar, imaginar, fazer todo o processo de construção de uma realidade, e a gente sujeita a nossa possibilidade de produção ao outro, ao desejo do outro. E isso é um dos maiores roubos que tem, né? Isso é o assassinato da democracia, no final das contas. Então, o desenvolver dessa capacidade da voz é um desenvolver de uma habilidade plena e absolutamente política. Uma habilidade plena e absolutamente política, e que foi reconhecida desta forma e como um saber sagrado. É isso. Até depois.